Bem-vindos de volta. Agora conversaremos com o doutor Flávio Ângelo, hipnoterapeuta e psicólogo também, não é, doutor? Não, psicólogo não, é Não é, só é só hipnoterapeuta mesmo. hipnoterapeuta? Exatamente. Doutor, nós vamos conversar hoje a respeito de falta de atenção e Não, a sobre hipnose, não é isso? isso, é foco de atenção e hipnose. Por quê? Quando a gente vai tratar de hipnose, muita gente tem aquela visão meio artística da hipnose, como a fixação ocular, normalmente com um pêndulo, a monotonia e alguém indo lá e adormecendo, alguma coisa nesse O sentido. senhor me hipnotizou da última vez. Da última vez, quase adormeceu aí. Mas então, esse é um fenômeno hipnótico, ele é muito característico, porque o foco de atenção ele faz parte do que a gente poderia chamar de indução hipnótica. Mas como diria o Milton Erickson, que é um hipnotista muito famoso, tudo que concentra, tudo que prende ou retém a atenção de alguém pode ser considerado um estímulo hipnótico. Ou seja, então mesmo de olho aberto, quando você está muito focado e atento numa ideia, normalmente isso já é considerado hipnótico por si. Então, quando a gente vai pensar a respeito então, do foco de atenção, existem muitas queixas hoje em dia de vários problemas ou demandas que são trazidas, né, para o meio da psicoterapia, no geral, pode ser psicólogo, a psicanálise ou mesmo a psiquiatria, que a gente vai ver ansiedade, procrastinação, talvez até um perfil mais depressivo e como é aquele que o pessoal chama de crença limitante, de riqueza e alguma coisa nesse sentido. Todas elas têm, em alguma parte da evolução, do desenvolvimento do problema, uma questão do direcionamento do foco de atenção, porque o direcionamento do foco de atenção ele tem muito a ver com o que a gente poderia chamar de saúde mental, nesse sentido. E de que maneira isso funciona? Porque a gente teria que lidar com a característica do direcionamento da atenção. A atenção em si, sendo um fenômeno humano natural, essa capacidade da gente direcionar o pensamento para alguma coisa, ou para algo ou alguém, né? Ele teria certas características de como ela funciona. E existe uma ambivalência natural do ser humano, e essa ambivalência, ela está direcionada, ela está entranhada no que seria o foco de atenção e na concentração. É igual as câmeras que a gente tem aqui no estúdio, certo? Quando a gente tem o zoom e a nossa atenção funciona dessa forma, a gente consegue se concentrar em certos pontos, focar num ponto e concentrar em todos os seus detalhes, todas as suas miudezas e se manter ali naquele foco, e tudo que está em volta fica meio embotado, meio embaçado, meio fora de foco, certo? E a gente acaba não percebendo, a nossa atenção é dessa mesma forma. Tudo aquilo que a gente está concentrando profundamente e a gente só retém no subconsciente uma ideia de cada vez, aquilo lá é igual um zoom. Aquela coisa cresce em demasia, parece estar mais perto e parece nos envolver completamente. Igual problema, né? Às vezes você tem um Exato. probleminha pequeno, uma coisa, você faz Exatamente. aquele negócio, uma Parecer sempre enormidade, muito né? grande. E às vezes, como tudo em volta está embotado, e em volta às vezes você encontra a solução, aí a solução você não consegue ver. E muitas vezes o problema cresce tanto, é igual a imagem num zoom. Quanto mais zoom você dá, em algum momento até aquela primeira imagem se distorce. Sim. E o seu problema também pode acontecer da mesma forma. Você olha de longe, tá uma superfície lisa, né? Você vai aproximando, vai Exatamente. aparecendo um buraco. Aí Mas daqui a por que pouco o trem, em vez de consertar, tá emburacando? e aí daqui a pouco tá pixelado e você já não consegue ver mais qual era a imagem original. E os nossos problemas acontecem mais ou menos dessa forma. E da mesma forma como um zoom, se você criar um distanciamento, afastar, tirar o zoom, você consegue ver uma imagem um pouco mais ampla. Talvez você não consiga ver aqueles detalhes mínimos que antes você conseguia ver com a imagem mais próxima, mas você consegue, vendo um cenário mais amplo, você consegue contemplar uma coisa de forma mais macro. Ou e seja, assim você tem que procurar sair sair do círculo vicioso, vamos dizer assim, né, exatamente. doutor? E cai exatamente como a gente já conversou em alguma participação anterior sobre o ciclo do hábito, que a gente treina, certo, a nossa atenção, e treinando a nossa atenção para estar sempre focada num problema ou numa certa direção, aquela coisa ela tende a reincidir e fica parecendo uma repetição. E a pessoa vem, aí começa a gente captar pela falar, porque tudo que eu faço não dá certo, ou eu começo e paro, e que as minhas demandas são desse jeito, e que tudo me acontece de determinada forma, mas a atenção dela está voltada para aquilo.
Um fenômeno que dá para ilustrar mais ou menos é assim, aproveitando o Dia das Mães, né? Quando a mulher tá grávida, tudo que ela olha em volta, ela consegue achar alguma coisa que tem a ver com bebê, com carrinho de bebê, com maternidade, para quem é pai ou vai ter o filho, né? Aí ele começa a olhar carro grande, e todo lugar que ele olha um carro grande, carro espaçoso, e eu vou trocar de carro e aquele. Você compra um carro, você nunca prestou atenção naquele carro. Você vai dizer, eu vou comprar um carro exclusivo. A hora que você compra, fala, não é exclusivo, não era exclusivo, todo mundo comprou um carro igual. Todo mundo compra um carro igual. Pois é, e a atenção funcionando dessa forma, e ela tem, como é que se fala? Esse critério ambivalente, ou seja, tudo para onde a gente está direcionando a atenção num ponto, a gente está ignorando em outro, é aquela mesma ponto da escolha. O subconsciente é muito... acho que é o nosso maior inimigo, também o nosso maior aliado, quando se sabe dominar, né? É o subconsciente, né? É igual você, sei lá, ter um controle de videogame não plugado, quando você não sabe lidar com ele, as coisas estão acontecendo à margem da sua decisão consciente. Coisando e o jogo está correndo às Exatamente. Revidias, né? E dessa forma, então, o que a hipnoterapia ela se propõe a fazer? Num primeiro momento, a gente pode trabalhar com a atenção consciente, a fazer a pessoa notar que ela tem um padrão desse. Por exemplo, uma pessoa que tem procrastinação e ela, como queixa, diz assim, eu não tenho muito foco, ou aquela pessoa que quer estudar, passar no concurso, né, aqui no Distrito Federal é o que mais tem, né, todo mundo querendo passar no concurso, e fala, eu não tenho foco para estudar. Aí você pensa assim, mas você tem foco, na verdade, em um monte de outras coisas, porque você tem esse zoom out, né, esse zoom para fora, em que todas as outras coisas te distraem e você não consegue direcionar a tua atenção. Não, amanhã eu começo a estudar. Não, na segunda-feira eu vou dar um jeito. Não sei o quê. Eu sempre e deixa uma atenção dispersa. Então, de novo, voltando para esse caráter dualista, dessa ambivalência, se você concentra muito numa coisa, você ignora todas as outras. Se você vai querer concentrar em tudo ao mesmo tempo, você não consegue concentrar no detalhe. E aí, então, você vai ter uma atenção difusa, dispersa, que não consegue se manter concentrada numa coisa durante muito tempo. E isso exige, primeiro, um treinamento. Tudo é disciplina. E então, treinamento é até um efeito pedagógico, essa questão de você treinar o seu foco de atenção e começando aos pouquinhos, igual uma periodização mesmo de academia. Você começa do pouquinho, eu vou fazer isso aqui todo dia um pouquinho, e daqui a pouco você consegue alargar o seu foco de atenção para concentrar numa determinada disciplina, matéria, ou num determinado foco de objetivo que você tenha. Outro aspecto é esse aspecto inconsciente, que seria onde a emoção está pegando ali, e dizer por que a pessoa tem uma fixação naquele aspecto, que pode estar relacionado ou com uma ansiedade, ou com uma crise de pânico, uma fobia, ou com aquele aspecto mais depressivo que, quando a gente trata de depressão, a gente precisa ter um cuidado em a pessoa ter uma personalidade com estilo depressivo e ter uma depressão séria de origem fisiológica, e ela precisaria ter o auxílio do medicamento ali para controlar. Mas, de qualquer forma, tem esse componentezinho da atenção sempre voltada num passado ali que era melhor, que fulano... que faz um projeto e não dá conta de sair do lugar para poder fazer o projeto. Né? Exatamente. Porque lá no passado, porque lá eu fazia tal coisa e hoje eu não consigo fazer mais. Né? E o tanto de gente que começa a tomar medicação por conta própria para falar assim, não, preciso focar em determinada coisa, aí vai lá e toma um medicamento, e aí esse medicamento, que é de uso controlado muitas vezes, aí bagunça o organismo e a pessoa não sabe por quê. Isso pode acontecer. Então, a atenção ela tem essa dupla via, em que, primeiro, é natural do ser humano, é um atributo treinável, é a primeira coisa. Segundo, o aspecto inconsciente, você tem que passar a controlar a sua atenção, direcionar ela para as coisas corretas, para as coisas sãs, porque assim, e aí seria para a gente encerrar essa questão. Eu acho assim, o subconsciente da gente tem que ser tratado igual criança. A hora que você vê que ele está te segurando, você fala assim, não, mas eu preciso fazer tal coisa. Mas não sei o quê. Aí você fala pra você larga de ser sem vergonha, levanta dessa cadeira e vai tomar providência. Você não manda em mim, rapaz. Né? Então tem que começar a treinar esse tipo de coisa. Porque senão isso daí é um aspecto. Exatamente. E o direcionamento da atenção, ele ajuda a gente a sanear os pensamentos, saneando os pensamentos,
para um ordenamento mais correto, a gente vai ordenar também os nossos afetos, e aí nesse sentido que você está falando caramba, hoje eu não estou afim, mas eu preciso, e se eu não fizer e não fizer determinada, exatamente, aí nada vai acontecer. Aí ordenando então os afetos, você vai ordenar os seus comportamentos, e ordenando os comportamentos você entra num ciclo positivo e não num ciclo negativo né? Porque o negativo entra facinho, né? O positivo exatamente. É difícil. Mas bacana. Doutor, muito obrigado. Deixa os seus contatos, assim, por favor. O meu Instagram é flavio.henrique.angelo e meu telefone, você pode consultar, é 99303-3889. E se pesquisar no Google, Flávio Hipnoterapeuta ou Flávio Ângelo Hipnoterapeuta, você consegue encontrar lá, tem direcionamento para o WhatsApp, e aí você já cai tirando dúvida diretamente comigo, eu sempre respondo, e tranquilamente. Muito bacana, um bom papo com o senhor. Valeu. Muito obrigado pela presença. Feliz Dia das Mães para a senhora, sua mãe. Para minha mãe, e para todas as mães do Brasil. Que estão nos escutando aí, e que, exatamente, se a gente for pensar assim na maternidade, como esse conteúdo ajuda, é entender que a criança, por ter muita energia, ela vai ter naturalmente a atenção mais dispersa, porque ela vai ficar sempre buscando um foco onde gastar, certo? Essa energia. Então é natural no comecinho a criança ter uma atenção difusa, ter uma atenção, né, que se perde rapidamente, e aí você está querendo pegar a criança e fala assim, não, você vai ficar 10 horas aqui estudando. Nem sempre a gente tem que saber conciliar adequadamente, porque se as crianças têm uma abertura para um aprendizado muito grande, então elas conseguem aprender mais rápido em menos tempo, sabe? Então, e é meio natural no comecinho a atenção ser meio dispersa mesmo, assim. E saber direcionar a coisa. Nem sempre é TDAH ou qualquer coisa desse tipo. Às vezes tudo é TDAH, exatamente. Né? Nem sempre é. Então, antes de querer um diagnóstico e rotular, encaixar o filho, ver se não é meio natural, se é da personalidade dele, porque no comecinho é mais ou menos assim mesmo, é da infância, sabe? Todo mundo que foi criança sabe que na infância era meio... Você tem que fazer tal coisa, mas não, eu quero brincar, eu quero correr, eu quero... Né? Exatamente. Você tem que saber direcionar. Tá bacana. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu também agradeço. E até a próxima. Até. Valeu.